segundo capítulo, certo? Falei sobre origem da igreja, fundação da igreja, nascimento da igreja, plenitude do tempo, visão cristológica da igreja. E hoje eu vou começar aqui fazer um contexto aqui do cristianismo primitivo para a gente poder caminhar. Vamos orar. Deus amado, nós te exaltamos, glorificamos ao teu nome. Queremos nos colocar diante de ti neste momento, te pedindo perdão pelos nossos pecados, a Deus, em primeiro lugar, que tu possa ter misericórdia das nossas vidas e te pedindo também, ó Deus, que tu possa nos abençoar neste dia, onde estaremos estudando a tua palavra, onde estaremos falando, Senhor, de coisas concernentes a teu reino, Pai. Te agradecemos por tudo, abençoa todos aqueles que estão a caminho, Deus, abençoa aqueles que já estão aqui também, Senhor. Fala os nossos corações, abençoa as suas mentes, ó Pai amado, que possam ser assimilados, a Deus, tudo que será falado neste dia. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu com certeza vou dar depois fiz igual no primeiro capítulo, né? Vou colocar lá no grupo, para os irmãos poderem ler e fazer o exercício. Eu só vou trazer o questionário só na semana que vem, porque esse capítulo 2 é bem grande. Eu não sei nem se eu vou conseguir dar ele todo hoje. Mas vamos dar seguimento aí, né? O que a gente se propôs a fazer. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do contexto do cristianismo, né, da igreja primitiva. Como é que ela começou, né? Eu falei já as 2 semanas atrás, mas como é que ele foi se desenvolvendo. Tem algumas coisas específicas que eu coloquei. Eu falei um pouquinho sobre judaísmo, um pouquinho sobre o Império Romano, também sobre as filosofias e as religiões gregas, né, que fazem parte desse contexto. Coloquei também alguma coisa sobre o significado de establishment. É uma palavra que, na verdade, eu nem conhecia. Quando eu fui lendo, fui estudando, aí que eu descobri, e aí eu achei interessante colocar, né? Porque tem um significado, que é o establishment judaico. Qual é o significado disso? Eu anotei aqui, botei tudo para vocês aqui na apostila. E vamos lá, nós. Bom, o judaísmo, né? Para a gente poder falar um pouquinho do nosso caminhar, né? De como a gente veio se desenvolvendo e veio crescendo desde quando o judaísmo já existia e quando Jesus nasceu. E como é que isso se deu, né? Porque como é que é isso na nossa mente, né? Como é que funciona? Bom, a gente era judeu e depois a gente virou cristão. Como é que é isso? Não, na verdade, o judaísmo ele é um segmento, né? Os judeus já existiam. E quando Jesus nasceu nesse ambiente, Jesus era judeu. Muitos dizem que não, mas Jesus era judeu. E ele seguiu as regras todinha, bonitinha. Ele cresceu, né? E aqui eu coloquei, né? Jesus
Cristo cresceu em uma família judia e era inconfundivelmente judeu em seus ensinamentos e práticas. Muitos dos cristãos ainda adoravam no templo, guardavam o sábado judaico e se consideravam bons judeus que apenas criam que Jesus era o Messias prometido de Israel. Por um tempo, a fé cristã existiu, e eu já falei sobre isso lá atrás, sobre a paz, né? Paz romana, Pax Romana. E esse período foi justamente por conta quando o Império Romano praticamente tomou tudo, né? E foi se enraizando, né? E aí ele conquistava um povo e aderia esse povo ao Império Romano. Então, assim, foi uma extensão muito grande, né, nesse período. E a gente sabe que isso foi um pouco complicado, porque assim, começou a miscelânea de um montão de religiões, porque como eles agregavam, né? E isso aconteceu também na época de Alexandre o Grande. Alexandre foi conquistando e foi aderindo, né? Foi juntando, mas ele deixava o povo seguir o que queria. E na época romana também não foi diferente, né? Então, assim, houve muita confusão, mistura, né? Houve muita mistura do povo, porque um adorava a Deus, né? Os gregos adoravam lá os seus deuses, os romanos também adoravam os seus, e aí as outras cidades, os lugares que eram conquistados pelo Império Romano, também vinham com os seus deuses e eram livres para poder fazer, para adorar os seus deuses. Então, ficou aquela miscelânea de religiões, de seitas. E isso vem se perdurando aí até o dia de hoje, né? Naturalmente. A religião oficial do Império Romano pregava um panteão de divindades caprichosas, em constante evolução ou crescimento, que supostamente governava as forças da natureza. Quando conquistavam novas terras, Roma habitualmente incorporava os deuses locais à religião imperial. À medida que o império crescia em autoridade e destaque, o culto oficial tornou-se culto ao próprio imperador. O objetivo de toda a devoção religiosa aos olhos das autoridades romanas era manter a unidade cívica e alcançar o favor divino. Então, assim, como é que se faz para você poder dominar, né, que praticamente dominou o mundo inteiro, e permitir que todas as religiões fossem aceitas, que eles pudessem ter o domínio sobre essas regiões e que tudo ficasse em paz? Era agregar, tão somente permitir que as coisas fossem caminhando de cada cidade, de cada lugar que era conquistado da maneira que eles viviam, mas eles entendiam que como Roma era um império, né? Então todo mundo tinha que adorar o imperador. Aí a miscelânea fica completa, né? Literalmente. Então o Império Romano, embora eles não tivessem inimigos, porque eles conquistavam, né, as cidades,
existia essa questão assim, muito contundente de que eles estavam agregando várias cidades, vários outros impérios pequenos, né? Mas que no final de tudo, todo mundo tinha que adorar César. Todo mundo tinha que adorar o imperador. Não importa que eles tivessem suas crenças, importa que, assim, eles não poderiam desconsiderar que o imperador era o Todo-Poderoso. Aí também tinha as filosofias, né? As filosofias, além disto, né? Além de toda dessa miscelânea toda, novas filosofias e escolas de pensamentos contribuíram para uma atmosfera religiosa popular que não era vista no Império havia já muito tempo. Assim foi que religiões surgiram e acabaram naquele período. Filosofias helenísticas ou gregas, religiões de mistério, como eram chamadas, foram difundidas no século III entre aqueles que procuravam respostas que fossem mais intelectuais, né, mais intelectualmente e espiritualmente satisfatórias do que os cultos oficiais que já existiam. Então, nesse ambiente foi que o cristianismo floresceu. Então, tu imagina a confusão que era, né? Mas eu creio assim, que Deus trabalhou de uma maneira tão especial, e aí a gente vê isso conforme a gente vai falando sobre a igreja primitiva, que assim, eram tantas conversões, era tanta gente que aceitava a fé cristã, né, o cristianismo, que eles ficaram perdidos. E aí, bom, o que a gente faz para a gente poder conter isso? E aí foram que começaram as perseguições assim, terríveis, né? As perseguições, elas deram início justamente quando os imperadores começaram a perceber que assim, existiam várias religiões, todo mundo ali adorava lá o seu Deus, mas quando todo mundo era convocado, todo mundo adorava César, né, o imperador. César era um nome que eles usavam, né, para alguns imperadores, mas, na verdade, assim, eles, todo mundo que vivia naquele contexto ali que se utilizava, né, do meio de transporte, de comunicação, que foi grande, né, que foi criado naquela época do Império Romano, e aí vinham de outras cidades, outras regiões, pessoas de tudo que era espécie de entendimento, né? Que vinham fazer troca, que vinham comercializar, que vinham procurar saber o que estava acontecendo, por que aquele império também era tão grande. E aí as pessoas faziam, né, essas andanças, essas viagens, e aí traziam também lá os seus deuses, as suas coisas, e ficava aquela quantidade enorme de pessoas, cada um adorando alguma coisa, né? E aí a gente pode ver aqui que assim, uns adoram a natureza, outros adoram o céu, a lua, a estrela, o vento, o ar. Então, assim, foi uma loucura, imagino. E aí Jesus nasce no meio disso tudo, né? E quando ele cresce e entende que está na época já dele começar a falar, a pregar e dizer, né, a que ele veio,
a gente imagina que deve ter sido assim uma coisa fenomenal, porque ninguém via, né? Ninguém presenciava coisas que Jesus fazia, milagres poderosos, coisas que aconteciam naquela época, né? E aí, claro, que todos aqueles que tinham sede, que buscavam alguma coisa, e até o próprio judaísmo, pessoas que conheciam o judaísmo lá na sua raiz, se converteram, né? Começaram a amar, né? E adorar a Deus de uma maneira diferente, e aquilo era uma loucura para aqueles que já viviam, né, no meio daquele império, e fala assim, e agora, né? Como é que a gente faz? A gente sai daqui, onde que eu estou adorando aqui um montão de coisa, vento, lua, ar, seja lá o que for, e vou para esse Jesus que está trazendo uma coisa nova para a vida da gente. E muitos judeus foram alcançados, muitos se converteram. Fala, Deilton. Alcançar, né? A imensidão, vamos dizer assim, né? Do que o Império Romano era capaz. Mas eles eram altamente estratégicos, né? Eles tinham formas de chegar, né, em algum lugar e dominar aquele povo, e ao mesmo tempo fazer, não, olha, assim, a gente está dominando aqui, mas vocês podem ter a vidinha aí de vocês, normal. E assim, eu olho hoje para a nossa vida, né, para o que a gente vive aqui hoje, a gente não é dominado, né, por nenhum império, graças a Deus por isso. Mas nós somos dominados por outros tipos de império, né? Que são as mídias. Eu agradeço. Nós somos muitas vezes envolvidos por coisas, por pessoas, e aí não deixa de ser, né, também formas. Quando eu estava lendo e estudando sobre isso, eu falei, nós estamos hoje vivendo coisas dessa mesma forma que se vivia lá atrás. Nós somos dominados, entre aspas, por coisas, né? Nós trazemos coisas de fora para dentro da igreja, né? Por quê? Porque a gente quer ter um meio termo, né? A gente quer viver em paz. E aí a gente aceita. Muitos de nós aceitamos coisas que vêm de fora, que vêm lá do mundo, para dentro da igreja. E a gente hoje está vivendo isso assim, vamos dizer assim, fortemente. Não é? Então nós somos, mesmo que a gente não seja dominado por nenhum império, a gente hoje é dominado por coisas
que são específicas, que eu creio muito que Satanás tem um papel grande nisso, né? É fazer com que fique tudo bem, né? Você pode aceitar um montão de coisa, não tem problema não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro, e aí você vai, né, trazendo e vai colocando isso tudo dentro da igreja, literalmente. Então a gente vive num tempo que a gente que foi sobre modo não sendo dominado por nenhum império especificamente, mas muitos são dominados mentalmente, né? Mentalmente. E aí a gente acha que não tem nada a ver você ter uma coisinha aqui dentro da igreja. Eu me lembrei lá no tempo de Jacó, né, que uma das esposas de Jacó fez, que foi Lia. Ela botou lá um santinho, lá um bonequinho, né, que eles adoravam lá, dentro da mochilinha, e trouxe. E achou que não tinha problema, né? Um santinho, né, que eles falam. E a gente faz isso. Foi Raquel? Então, pois é, porque Jacó casou com Lia e casou com Raquel. Casou primeiro com Lia, né? Primeiro porque ele foi enganado entre aspas, né? E Raquel, que era a prometida, que era a que ele queria, saiu lá da terrinha deles, e ele trouxe elas e veio lá com seu santinho lá, embutido no cantinho, achando que estava tudo certo. E a gente faz isso hoje também, né? A gente faz isso também. Quando a gente olha para a igreja do Senhor, a gente vê que muitas coisas estão embutidas. Muitas coisas estão embutidas. Mas o nada a ver, não tem problema. Deus não vai se importar com isso. É muito propagado hoje. Propagado no meio da igreja. E muitos, por não conhecerem o que se deu, né, nesses anos antigos, entendem que não tem problema nenhum. Está tudo certo. A gente pode conviver, a igreja pode ser do Senhor, mesmo as pessoas que fazem parte dela, muitas vezes, adorar coisas, e até outros deuses também, né? E até outros deuses também. E muitos de nós hoje não temos essa consciência. A gente não faz isso aqui, e isso é até um ponto que eu sempre fico pensando, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente está trazendo esse tipo de assunto para a igreja? Qual é a finalidade? É importante que as pessoas que fazem parte da igreja saibam o que aconteceu, né? Como que se desenvolveu a nossa vida cristã no período lá atrás, e que repercute nas nossas vidas hoje, que a gente aceita Jesus e a gente começa a caminhar com esse Jesus, e a gente considerar de que a gente pode, de repente, fazer a miscelânea que o povo fazia lá atrás. E eu entendo que muitas coisas aconteceram
justamente por conta disso, porque tudo era aceito, tudo era permitido, nada era proibido, todo mundo podia adorar o que quisesse, fazer da forma que desejasse, não deixando de adorar o imperador, você podia fazer tudo. E hoje nós não estamos diferentes, não. Claro que nós temos meios diferentes hoje de aceitar e conviver com muitas coisas, mas são outros tempos, né? E aí eu penso muito que assim, a nossa mente, né, a nossa parte intelectual é muito atingida por conta de todas as coisas que a gente recebe, né? Do que as mídias sociais hoje elas têm um papel muito grande. E é até interessante que a gente já ouviu, a gente ouve a pessoa falar assim, isso daí tudo que você está falando eu já sei, é só ir lá no Google procurar e olhar. Verdade, né? O que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, mas assim, a igreja do Senhor, ela precisa, eu entendo que ela precisa ser ministrada de uma forma que a gente possa mostrar que existe, mas que nós somos cristãos e a gente não pode permitir que essas coisas minem, né? Façam um percurso junto conosco, que professamos a fé em Jesus Cristo, de que está tudo bem se eu na minha casa tiver lá um santinho que eu adoro, ou algum outro tipo de coisa que eu venere, né? Ou que é mais importante. Teve uma época que as pessoas falam assim, não, tem que estudar, tem que ser intelectual, tem que fazer faculdade, porque é necessário, é importante. As pessoas precisam. É verdade, é necessário, é importante, a gente precisa. Mas, se a gente for olhar hoje para as faculdades, eu, particularmente, tenho muitas restrições. Eu fico imaginando os meus netos, né, quando chegarem lá na faculdade, o que vai ser da vida deles? Porque hoje nas faculdades você não aprende a matéria. Você aprende doutrinação de coisas que você precisa, que eles entendem que a gente precisa fazer para a gente ser um povo intelectual, livre. E se eu for botar na ponta do lápis, toda a doutrinação que é feita dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro das escolas técnicas, você não aprende nada do que você deveria aprender, literalmente. E isso é muito ruim. É muito ruim. Então, assim, os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam ter essa visão. A gente precisa ter esse cuidado. Porque a gente fala assim, não, agora já criei meus filhos. Já criei os filhos. E aí, os netos, a gente entende que são os pais que têm que cuidar e tem que ser mesmo. Mas a gente precisa orar constantemente por essa geração nova que está se desenvolvendo, para não se desenvolver uma geração doente, literalmente, mentalmente. Porque de tantas coisas que a gente que é colocado, que a gente tem que aprender, que é necessário fazer, os nossos filhos, os nossos netos, né? Meus filhos já passaram por essa fase, vão passar coisas difíceis. Se Jesus não voltar antes disso, vai ser complicado, literalmente. A gente vê jovens hoje com uma cabeça assim, fora do contexto,
e que você precisa explicar. E assim, as doenças mentais, elas têm crescido de uma forma tão avassaladora, né? Tão avassaladora, que eu fico impressionado. Você vê pessoas de 6, 7 anos, 10 anos, mentalmente perturbadas. Perturbadas. Você vê crianças com 12, 13 anos que falam coisas assim que você fala assim, nossa, a criança está falando isso mesmo? Né? Da onde que ela tirou isso? E é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, nós não estamos dominados por nenhum império regional, nem mundial, mas nós estamos sendo dominados pelo império das doenças, das maldades, mentalmente. Mentalmente. E os nossos filhos, nossos netos, os filhos dos nossos amigos, os filhos das pessoas com quem nós convivemos, a gente precisa orar incessantemente por essas pessoas. Porque é deles que será feito o futuro. E a igreja primitiva, ela teve um papel, né, importantíssimo naquela época, quando Jesus, já com 12 anos, foi pregar lá na sinagoga, né? 12 anos Jesus foi pregar. E aí a gente entende que ele era uma criança. Ele não era uma pessoa com uma idade adulta, ele era uma criança. Mas ele foi ensinado. E a gente hoje, como pais, como avós, muitas vezes nós não queremos fazer isso. Não queremos. A gente quer que a escola faça esse papel, né? A gente quer que o mundo ensine, e aí você literalmente faz que nem Pilates, né? Vai lá, lava suas mãos, fala assim, já botei no mundo, então agora se vira. Se vira depois que ele for adulto, que ele já tiver entendimento. Mas enquanto ele for criança, o nosso papel é ensinar. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar tudo que a gente aprendeu e até o que a gente nem domina. E a gente buscar. E aí eu entendo que é o que a gente faz aqui. Né? Mostrar que hoje eu estou com 58 anos, mas que eu ainda tenho coisa para aprender e tenho coisa para ensinar. Assim como todos nós. Né? Eu não vou querer ver o filho dos meus filhos num caminho que eu não entendo que é ruim. Os filhos dos meus amigos, os filhos dos meus amigos, eu não vou querer. Então, assim, a gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa falar de Jesus o tempo inteiro, para que as pessoas possam ter noção de quem foi Jesus. Hoje as pessoas não querem mais saber de Jesus. Não querem. Está tudo muito extremado, né? Ou é de mais ou é de menos. A gente tem que ter foco nas coisas. A gente precisa entender que, sim, Jesus, ele morreu, ele nasceu, viveu como a gente aqui, cresceu, se desenvolveu, morreu, ressuscitou. E não foi todo mundo que fez isso. Foi Jesus que fez. Ele deu o seu próprio sangue lá na cruz do Calvário para que a gente tivesse vida. Então, ele não é um poder maior da natureza,
Ele não é isso. Ele foi um ser que Deus tirou do convívio dele, que era filho dele, mandou para cá, para esse mundo, para sofrer, para morrer, para verter o seu sangue, para me salvar, para te salvar. E você entende que isso não é nada demais? Dentro dessa perspectiva toda, né, que foram se desenvolvendo várias seitas, várias coisas a serem adoradas. Jesus estava lá no meio pregando o evangelho, mostrando como que funcionava, o que ele tinha, não, o que ele veio fazer aqui, né? E ele trouxe uma vida tão maravilhosa para que a gente hoje pudesse ter direito a essa vida que é a vida eterna, né? Poder ser salvo por Jesus. A gente passou, né? Os nossos ancestrais passaram por tantas coisas, por tantas dificuldades, que hoje a gente não vive literalmente, né? A era sombria foi a época assim bem cruel. E aí o que o Deito falou tem muito fundamento, porque assim, as pessoas eram mortas simplesmente por aceitar Jesus, por dizer que adoravam a Deus e não tinha nenhum impedimento para que todos os imperadores que viveram naquela época, ou a maioria deles, foram pouquíssimos os que não fizeram nenhum tipo de represália, mas a maioria mandava matar. Então, vem aqui. Confessa aqui, você adora a Deus? Ah, sim, adoro. Então morre. Hoje nós não estamos morrendo literalmente, fisicamente, mas nós estamos morrendo espiritualmente, mentalmente, na mesma proporção. E acredito até que mais. Os imperadores sanguinários daquele tempo, eles não se importavam se a pessoa tivesse, e aí a gente fica, se a gente for fazer um paralelo, né? Não se importava se as pessoas adorassem outros deuses, desde que adorassem ao imperador também, estava tudo bem. Mas se a pessoa falasse assim, eu adoro a Deus, pronto, tinha que morrer. E por que será? Porque as pessoas adoravam a Deus. Não tinha imperador, não tinha forças da natureza, poder, não tinha. Não tinha poder maior do que adorar a Deus. Isso daí era o essencial na vida cristã, do cristão também. E aí, como é que você faz para exterminar isso? Vamos matar. Vamos matar. Só que quanto mais eles matavam, mais pessoas se convertiam. Né? Quanto mais derramamento de sangue tinha, maior era o número de pessoas que eram evangelizadas. E hoje a gente está aqui no tudo bem, né? A gente aceita tudo, e a gente vê pessoas, milhões de pessoas morrendo sem Jesus, porque está tudo bem para a gente. Então, quando
quando Deito falou ali, será que a gente precisa de alguma perseguição hoje, né, para a gente poder voltar? Não, eu entendo que a gente precisa ter consciência de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, e a gente pregar o Evangelho. A perseguição vai ser uma consequência. E foi o que aconteceu naquela época. Paulo também era perseguidor. E eu falo sobre isso aqui, né? Eu acho que até comentei na 2 aulas, ou na penúltima aula, sobre essa questão. Paulo era judeu ferrenho, e ele pediu permissão para prender, perseguir os cristãos, e no caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus. Ele ficou cego. E quando ele ficou bom, novamente, ele foi ajudado por Ananias, né? Que nem queria ajudá-lo. Quando ele ficou bom e que ele entendeu que Jesus era Salvador, que era um Cristo poderoso, que poderia diferenciar, multiplicar, transformar, fazer tudo que Paulo de repente queria lá que o judaísmo fizesse, que não conseguiu. Ele entendeu que ele precisava daquele Jesus. E ele começou a pregar esse Jesus. E ele foi tão perseguido quanto ele foi perseguidor. Ele foi perseguido tanto quanto ele já tinha sido perseguidor lá atrás. E a gente pode ver isso. Filho, já tem, obrigado. Tem. É que eu não bebi mesmo. Obrigado. Então a gente percebe o quanto que nós estamos hoje sendo enveredados, enredados por coisas que estão sendo faladas aí fora e que a gente que está aqui dentro, que conhece a palavra, fala assim, mas não tem problema não tem nada a ver não, está tudo certo. A gente pode conviver e trazer isso para dentro da igreja que está tudo bem. Não está tudo bem. A igreja do Senhor, ela precisa entender que ela é a igreja do Senhor. Ela não é a igreja miscelânea, misturada, não é nada disso. Ela é a igreja do Senhor. E o Senhor, Ele requer que a gente seja santo. Somos perfeitos? Não, somos humanos. Erramos? Sim, erramos. Mas a gente nós precisamos ter consciência de que é Jesus que direciona a nossa vida. Se você não lê a palavra, se você não ora, se você não busca o Senhor, então tu vai ser o quê? Um simples mortal que um dia aceitou Jesus, sentou nessa cadeirinha e ficou aí até hoje. Mas que você vai ser cobrado disso. Você será cobrado disso. E muitos não têm essa consciência de que será cobrado. Não, eu já aceitei Jesus, posso ficar sentadinho ali no meu banquinho, esperando só ou eu ser arrebatado, ou eu morrer e ir para o céu, literalmente.
Então, assim, a nossa vida fica muito vaga, né? Muito sem... Sim. Mas isso, eu até falei com a Aline na outra aula, na última aula eu estava falando com a Aline, porque assim, é a questão do justificar. Nós justificamos hoje muita coisa. Nós justificamos. Ah, eu não prego o evangelho porque é permissão de Deus, mas aí eu também tô aqui sem fazer nada. Estou querendo isso, porque, na verdade, eu não prego o evangelho porque é permissão de Deus. Eu não prego o evangelho porque eu não quero. Porque eu tenho medo, porque eu de repente, não entendo o que é esse Jesus na minha vida. E aí eu não prego. Então, é permissão de Deus isso. Entendeu? Aí é fácil a gente olhar dessa forma, né? É fácil a gente olhar. Porque a gente tem que pensar que o nosso papel aqui não é eu aceitar Jesus e ponto. Não. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar o evangelho. Sim. Sim. E aí a gente, olha como é que isso, me fala se não é uma coisa mental, né? A nossa mente já trabalha funcionando dessa forma. Bom, o evangelho hoje é pregado através de rádio, de internet, de televisão, de tanta coisa. Por que eu preciso falar de Jesus? Se é falado o tempo inteiro em televisão, em mídias sociais. Por quê? O nosso testemunho pessoal, ele é um testemunho vivo. As pessoas que estão lá fora, elas têm entendimento que Jesus existiu, que o Espírito Santo está pairando, né, sobre as nossas vidas, mas as pessoas não têm entendimento de que a sua vida, você foi transformado por esse evangelho. E é isso que as pessoas querem, é isso que elas precisam. Elas não sabem, mas elas precisam saber que a sua vida foi transformada, mas que foi uma transformação genuína. É muito fácil eu pegar e entrar numa mídia dessa daí, ou entrar num aplicativo, e aí tem lá, né? Palavra todo dia, tem versículo todo dia que você lê, mas o que aquilo ali vai acrescentar na sua vida se você não tiver uma experiência com o Senhor? Uma experiência sua, viva. Não é diferente na vida das pessoas que estão lá fora. Não é diferente. Eu falei que não ia dar tempo de falar tudo, mas amém. Ficou ainda os efeitos produzidos pela perseguição. Mas tudo bem, a gente vai falar isso na semana que vem, né? Vamos orar. Deus amado, nós te exaltamos, te agradecemos, ó Pai, por este momento, na Tua presença, onde falamos coisas concernentes ao Teu reino. Que Tu possa abençoar
ministrar nos nossos corações, ó Deus, poderosamente, para que nós possamos entender a Tua palavra, ó Deus, o que ela significa. Te agradecemos, ó Deus, por todos que estão aqui presentes. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos professores, dos alunos, Senhor, que Tu possa, Senhor amado, falar conosco todos os dias, não só hoje, Senhor, não só no domingo, mas de segunda a segunda, Senhor, de domingo a domingo, que o Teu reino, Senhor, que a Tua palavra possa ser pregada em todo mundo, Pai, e que nós sejamos instrumentos vivos, testemunhas vivas de Ti, Senhor, para que o Evangelho possa ser propagado. Te agradecemos, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos este dia, o culto de hoje, Senhor, que estaremos ceiando contigo. Muito obrigado, ó Deus, porque temos oportunidade, ó Deus, de estar na Tua casa, na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.